Quero agradecer ao Senhor Jesus nessa manhã, por essa oportunidade na qual o Senhor nos deu nessa manhã, para podermos fazer uso da palavra do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 14. Aleluia. Evangelho escreveu São Mateus, capítulo de número 14. Todos acharam? Amém, irmãos? Diz assim o verso 22. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e foi-se adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedia a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou. Quando subiu para o mar, verso 32, não é isso? Isso. E subiu para o barco, acalmou o vento. Verso 33. Então, aproximando-se os que estavam no barco, e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Jesus, nesta manhã queremos te pedir, ó Deus, toma a primazia dessa palavra, Senhor Jesus. Queremos te pedir nesta manhã, Senhor Jesus. Queremos abrir, meu Pai, os nossos corações, ó Pai. Queremos nessa manhã te pedir, ó Espírito Santo, fala conosco, meu Pai, nesta manhã. Não aquilo como nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer em nós, ó Pai. Nesta manhã, meu Pai, nós te pedimos, ó Pai. Fica conosco, meu Pai, te agradecemos. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero começar nesta manhã dizendo para você, né, que Deus está no controle da minha e na sua vida. Você crê? Eu creio que Deus ele está no controle da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus no verso 22, que Jesus ele estava entrando, ele insistiu com seus discípulos a entrassem no barco, né? Eu observo aqui que Jesus ele dá uma ordem a seus discípulos: entrem no barco. Né? E quando Jesus ele dá uma ordem, quando ele nos convida a entrar no barco, ele está assumindo a direção. Né? Eu entendo que quando Jesus ele nos chama para alguma coisa, em determinada situação, é porque ele está conduzindo, é ele que está nos direcionando, é ele que está dizendo: ó, eu estou no controle, não é com você, é comigo. Note-se quando a gente pega alguma condução, ou Uber, ou algum ônibus, a gente sabe, a gente tem a segurança, né, que a gente vai chegar ao nosso destino. Não é verdade? Assim não é diferente no Senhor. Senhor Jesus, ele nos chama nessa manhã para entrar no barco. Entre no barco comigo, porque é eu que vou conduzir, é eu que vou te dar a direção que você precisa.
Talvez você chegou nessa manhã ou tem passado momentos, Deus, eu não sei o que fazer, o que farei? E o Senhor fala para mim e para você, a ordem é, eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle de toda e qualquer situação. Existe uma canção que diz assim, te louvarei, não importa as circunstâncias, não é assim? E é o Senhor Jesus falando nesta manhã, não importa as circunstâncias, adore ao Senhor, louve ao Senhor nesta manhã, porque Ele está no controle. Não é só um controle, mas Ele está no controle de tudo, na minha e na sua vida. O seu deitar, Ele está no controle. O seu levantar, Ele está no controle. Tudo está no controle, nas mãos do Senhor. Nada sai do controle dele. E eu acho muito interessante que aqui a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ou melhor, é melhor nós obedecermos. É melhor nós obedecermos ao Senhor do que nós sacrificarmos. A ordem do Senhor Jesus nesta manhã é, obedeça. Se Jesus ele falou para você, saia, saia. Se Jesus mandou você permanecer, permaneça. Eu não sei o que os irmãos têm passado, mas eu quero te dizer nesta manhã que a ordem de Jesus é, eu estou na direção, eu estou no controle desta situação que você se encontra. Não se desespere, porque não há nada melhor do que nós confiarmos no Senhor Jesus. E Davi vai expressar muito bem sobre isso, lá no Salmo 37, verso 5, ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Querido, é algo fantástico, algo pleno do que Deus ele tá falando nesta manhã. É você confiar no Senhor. É você confiar na força do seu braço? Não. É você confiar exclusivamente no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, meu amado, não tem nada que possa nos deter. Foi cantado aqui nesta manhã. Não tem nada que nos abalar. Quando a gente confia no Senhor, nada. A própria palavra vai dizer lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firmes para sempre. Aleluia! Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor Jesus nesta manhã. Para que eu entenda um pouquinho mais que Deus está no controle. Verso 23 vai dizer que Jesus despediu da multidão. Até logo. Jesus ele estava dizendo aqui no verso 23, ele diz assim, e despedia a multidão, subiu ao monte, para o quê? Para orar. Jesus ele tirou o seu momento para orar. Ele foi com os discípulos? Não, né? Ele foi sozinho. E muitas das vezes Jesus ele quer que nós nos retiramos no lugar para orarmos. Eu chamo essa palavrinha de comunhão. Precisamos tirar esse tempo, essa comunhão com Deus. Nosso tempo ele é tão curto, é tão corrido. Quando a gente vai ver já é meio-dia, já é a noite, já é a hora de a gente... o tempo tem se passado tão rápido. Se a gente não ter essa comunhão com Deus, meu querido, a gente precisa ter essa comunhão com Deus. A gente precisa ter esse tempinho para falar com Ele, assim como Jesus fez. Se distanciou da multidão, se distanciou dos seus discípulos para orar. E hoje, quando se fala de oração, hoje é muito escasso. Pessoas hoje não querem dobrar os seus joelhos, pessoas não querem mais falar com Deus. Acha que o Evangelho não é a base da oração, mas a sua vitória, a minha vitória, ela vem na base da oração.
E o que é a oração? A oração é você falar com Deus. Você fala todos os dias com pessoas. Falamos todo dia com pessoas, mas não falamos com o próprio Criador. Não falamos com o próprio Deus. Você já declarou para Deus nessa manhã antes de sair de casa: Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, eu te entrego o meu dia de hoje. Eu entrego o meu domingo nas tuas santas mãos. Você já entregou a Ele nesta manhã? Sabe, queridos, nós precisamos ter esse hábito de falar com Ele. Precisamos ter esse hábito de orar mais, de jejuar mais. Hoje das igrejas, hoje pararam mais de orar. Igrejas pararam. Eu não estou falando de igreja A, B, C, não. Eu estou falando eu como igreja. Eu preciso orar. Eu preciso orar. O templo do Espírito Santo precisa buscar. Não é placa denominacional que vai salvar, mas eu estou dizendo eu, Diego, igreja Diego, eu preciso orar. Eu preciso me revestir, porque a palavra de Deus fala, Paulo escreve para a igreja, Paulo fala que nós estamos vivendo momentos maus. A igreja está passando por dias maus. Mas precisamos perseverar na oração e vigiarmos. Efésios capítulo 6, ele vai dizer sobre as armaduras de Deus. E quando ele fala nas armaduras, ele lá no finalzinho ele fala que precisamos estarmos firmes. Você precisa estar firme para quando chegar esse grande dia, a gente estar firme. E aqui Jesus, quando ele se retirou para orar, a gente precisa tirar esse tempo. Mateus capítulo 6, verso 6, ele vai dizer assim, ó: quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto, que em seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Eu não sei qual é a cômoda da sua casa. Eu não sei onde você tira um tempo para orar. É na cama, é no quarto, é na cozinha, é no banheiro, não sei. Mas, meu querido, precisamos falar com Deus todos os momentos. Sabe por quê, querido? Porque os dias já são maus, os dias estão se abreviando. Jesus está voltando. Lá em Mateus capítulo 25 vai nos descrever a parábola das 10 virgens. Diz a palavra de Deus que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Diz a palavra de Deus que o noivo se aproximou. Umas estavam com azeite cheios e as outras estavam com azeite vazio. Sabe, queridos, a gente não sabe o dia nem a hora em que ele virá, mas que precisamos estar com a nossa lamparina acesa. Precisamos estar com a nossa lamparina acesa, para que quando o mestre vier nos buscar, estejamos prontos, para que o Senhor assim venha buscar a sua igreja. E quando eu falo de controle de Deus, eu falo de comunhão, eu falo que nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas. Jesus está à porta, Jesus está voltando. Talvez você já ouviu essa história muitos anos atrás, que Jesus estaria voltando. Meu querido, não é uma historinha escrita por homens, mas é uma história verídica, real, que é onde o céu existe e o inferno também existe. Saiba, queridos, as coisas estão acontecendo. Estamos a paz, muitas das vezes passamos desapercebido. As coisas estão acontecendo, coisas encobertas, coisas escondidas, estão acontecendo e muitos de nós estamos dormindo. E Jesus está falando: desperta, tu que dormes, desperta, é tempo de a igreja orar, é tempo de a igreja buscar a minha face. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele vai dizer: se o meu povo, nós, eu e você como povo, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra.
precisamos buscar. A palavra de Deus diz que aquele que bate, abre, aquele que busca, encontra. Então esse é o tempo de a igreja orar, é o tempo de a igreja avançar, empregar a palavra de Deus. É tempo e fora de tempo. Você está entendendo nesta manhã? E Jesus, ele teve comunhão com o Pai, ele se retirou de tudo, ele se isolou de tudo para falar com Deus. Segundo ponto, entendo, terceiro ponto na qual eu entendo que Deus está no controle, é diante da crise. Às vezes a luta está tão grande, às vezes as coisas estão parecendo que a gente está num rolo compressor, e Jesus está dizendo, eu estou nessa crise, eu estou no controle, eu estou nesse propósito. Às vezes a gente fala, meu Deus, como é que vai ser? Me dê alguma direção, fala comigo. No verso 24 vai dizer, mas o barco já estava considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Querido, eu acho tremendo como Deus ele faz, porque no verso 24 ele vai dizer que o barco já estava bem longe, né? E quando eu falo de crise, eu falo de dependência. Quando eu falo de dependência, muitas das vezes o Senhor ele nos permite acontecer certas situações para ver como é que anda a nossa estrutura. Para ver como é que anda a nossa estrutura. Você não fala, Senhor, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. E Deus ele chega, vou prová-lo. Senhor, está me provando? Sim, o Senhor ele só prova quem ele ama. Não há nada sem a permissão dele. Tudo tem um tempo determinado por ele. Se você está passando por alguma crise emocional, conjugal, familiar, Deus está no controle. Eu quero te dizer que Deus ainda está no controle. Eu quero te dizer que Deus ainda remove pedra. A palavra de Deus diz que Lázaro já cheirava mal. A palavra de Deus diz que Lázaro estava quantos dias morto? Quanto? 4 dias. Não foi assim? Já estava como? Fedendo. E o que é que Jesus diz? Retirai a pedra. Retirai a pedra, porque eu sou um Deus que removo pedra. E a palavra de Deus, ela nos narra o que aconteceu? Retirou a pedra. E Jesus disse o quê? Ele deu uma ordem para Lázaro. Lázaro, sai para fora. E a palavra de Deus vai nos dizer que imediatamente Lázaro saiu para fora. E eu me pergunto, e eu pergunto aos amados, existe alguma coisa impossível para ele? Existe alguma coisa impossível para Deus? Nada. Nada é impossível para ele. Aquilo que é possível aos nossos olhos, ao meu e aos seus olhos, é possível para ele. Sabe, querido, é algo... Em meia dor, em meias lutas, em meias provas, eu entendo que Deus está no controle. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. É uma chuva que cai, é o Senhor permitindo. Amanheceu, é o Senhor me permitindo mais um dia. É o Senhor te dando mais uma oportunidade de dizer, eu ainda estou no controle da sua vida. Esse sol que está nesta manhã, é o Senhor nos deu a oportunidade de acordar. Desfrutar da beleza, desfrutar da sua grandeza, que muitos hoje não levantaram, muitos hoje nem conseguiram abrir seus olhos. Você é um privilegiado, nós somos privilegiados. E quando a crise vem, meu querido, Jesus, Ele nos testa, Ele nos prova a nossa fé.
E existe uma canção que diz assim, que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E ele vai descrever na letra dessa canção, e as montanhas e vales e deserto nos levam para perto de ti. Essa crise, essa luta não é para te matar, mas é para te aproximar do Senhor. É para você se aproximar mais do Senhor, é para você se apegar mais no Senhor. Essa luta que você tem atravessado, essa prova que você tem passado, não é para te diminuir, não é para te aumentar, mas é para te amadurecer. Essa luta que você, que eu e nós temos passado, é para te dizer que Ele ainda está no controle. É para te dizer que Ele está no controle e tudo está nas suas mãos. Amém, queridos? E no verso 25 diz assim, ó: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Fala que Jesus está se aproximando do mar. Sabe o que eu entendo isso? Que Jesus, aonde Ele chega, alguma coisa tem que acontecer. Jesus, quando Ele chega em alguma coisa, é para acontecer algo. Porque Jesus, quando Ele chega, tem provisão. Jesus, quando chega, tem vitória. Jesus, quando chega, tem resposta. E eu creio que tem resposta de Deus aqui nesta manhã. Aleluia. Eu creio que tem resposta de Deus nessa manhã para a sua vida, te dizendo que Deus está no controle, te dizendo não se desespera, porque Ele está entrando com a resposta da sua vida. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Ele, na alta madrugada, Jesus se dirigiu-se, andando sobre o mar. Olha que interessante. Jesus andando por cima do mar. Após ter orado, Jesus ele foi caminhar, ele foi andar pelas águas. Dono de tudo, dono de toda a ciência, dono de tudo, estava andando. E diz no verso 26 que os discípulos, vendo ele caminhar sobre as águas, se assustaram. O medo, a insegurança nos faz isso. Nos faz desconfiar. Quem és tu? Será que é o Senhor? Será que Deus está no controle de fato da minha vida? Será que é Ele? Como é que vai ser? Sabe, muitas das vezes a gente quer ver. A gente não vê Deus, a gente não vê Jesus, mas a gente sente. Você já fez isso, já experimentou a fechar os seus olhos e sentir a presença de Deus? É algo fantástico, é algo sobrenatural, sabe? E no verso 26 e 27, vai dizer que os discípulos estavam com medo, estavam inseguros. Sabe, querido, o que os discípulos passaram, a gente também passa, a gente tem medo. O que vai acontecer amanhã, a gente fica inseguro o que vai acontecer depois. A gente não sabe como vai ser o nosso dia de amanhã, mas a gente tem que ter a certeza de uma coisa, que Ele está no controle, Ele está no barco. Quando Ele está no barco tem direção, quando Ele está no barco, Ele está no controle. Não se desespere, não desconfie, porque Ele está no controle. E no versículo 26 ele vai dizer assim, ó: quando vieram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27, mas Jesus lhe disse, coragem, coragem, igreja, sou eu, não tenhas medo. Jesus está dizendo que Ele está no controle. Capítulo 43 do livro de Isaías, verso 12, ele diz assim, quando você atravessar as águas, estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e a chama não deixará a brasa. Sabe, querido, você pode passar pelo rio,
Você pode passar pelo fogo, o Senhor estará contigo nesta manhã. Você pode passar o vendaval que for, o Senhor é contigo. Jesus está dizendo: não temas, não tenhas medo, porque eu estou contigo nessa peleja. Nesta peleja tu não tem que se pelejar, esta peleja é do Senhor Jesus. Aleluia! E Jesus vai dizer... E a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo capítulo 46, verso 10, vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, deixa Deus ele conduzir o seu barco, deixa Deus conduzir a sua vida. Tem uma palavra que eu costumo dizer, que o homem ele planeja, mas é o Senhor quem maneja. Sabe, querido, eu levo isso comigo. O homem planeja, o homem faz planos, o homem faz isso, o homem arquiteta, o homem projeta, mas quem maneja, quem executa é o Senhor Jesus. O construtor desta obra linda se chama Jesus, o construtor da minha vida se chama Jesus, o Rei dos Judeus, o Jesus Nazareno. E diz a palavra de Deus que os discípulos estavam com medo. Mas algo que me chama a atenção, no verso 28, é a atitude de Pedro. Diz a palavra de Deus no verso 28, diz assim, que Pedro diz: se és tu, manda-me ter ao encontro por sobre as águas. Verso 29, venha. Respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando se reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, queridos, a atitude, a nossa atitude, ela vai nos condizer, vai nos dizer se estamos confiando no Senhor e se está dizendo se nós não confiamos no Senhor. Muitas das vezes o Senhor quer uma atitude nossa, minha e sua. Pedro ele falou: se és o Senhor, então deixa que eu vou à sua direção. A gente vê tantos personagens na Bíblia aqui que tomaram atitude. Você quer ver um exemplo? Diz a palavra de Deus que havia um homem, um cego. A Bíblia não narra quanto tempo que aquele cego ele estava ali no meio daquela multidão, mas a Bíblia nos narra que havia um cego gritando. Ele ouvia dizer que Jesus estava passando sobre aquela cidade. E ali a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus passava, aquele cego ouviu: Jesus está passando, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude que aquele cego ele fez? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele tomou uma atitude. Sim ou não? Ele tomou uma atitude. E qual é a sua atitude nessa manhã? E qual é a nossa atitude nessa manhã? Aquele cego ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pedro, ele foi até Jesus. Ele tomou uma atitude. Eu vou me levantar, eu vou até ele. Se os discípulos não, se Pedro, Tiago, se João ou Mateus não for, eu vou tomar uma atitude. Eu vou sair do barco e eu vou até ele. Jesus é o Senhor, eu vou até o teu encontro. Então venha. Às vezes Jesus ele nos permite para ver aonde vai a tua fé, aonde vai a minha fé. Você quer vir? Vem. Sabe, e muitas das vezes a gente olha muito, vai naquela emoção, eu vou. E muitas das vezes quando a gente vai na emoção, a gente acaba afundando. Por quê? A gente começa a olhar as circunstâncias. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele olhou o mar, ele afundou. Sabe, querido, quando Jesus, se você está disposto, se você está com atitude, eu vou. Não tem nada pode te impedir.
Esquece quem está do lado, esquece quem está da sua direita, da sua esquerda. Vai para frente, foi falado aqui nessa manhã, prossiga para o alvo. Vai olhando para o alvo, vai olhando para Jesus. Josué capítulo 3, verso 5 vai dizer: não escreves nem para a direita, não escreve para a esquerda, mas olhe somente para Ele. Porque a palavra de Deus diz que santificai-vos hoje, porque assim o Senhor fará maravilha no meio de vós. Mas precisamos esquecer quem está na direita, quem está na esquerda, quem está atrás, mas olhe para frente. E não olhe somente para Ele. E aqui a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele caminhou sobre as águas. E ele, por algum momento, andando sobre as águas, ele se deparou com o quê? Com o mar. E quando eu falo de mar, eu falo de dificuldade, falo de lutas, falo de prova. E muitas das vezes a gente olha para esse mar revolto, que não quer se acalmar, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Senhor Jesus está dizendo para mim, para você nessa manhã: vá em frente. Vá em frente. Não desanime, vá em frente, porque eu estou no controle. E Deus, Ele quer uma atitude minha e sua. Ele quer uma atitude nossa. Vá em frente. Caminhe um pouco mais. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para mim. E aqui diz a atitude de Pedro. Ele afundou. Mas Jesus estendeu a mão e disse: não duvide, homem de pequena fé. Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã: não duvide. Não duvide, porque eu estou no controle da sua vida. Não duvide, porque eu ainda faço coisas que para homem é impossível, mas para mim nada é impossível. Verso 32 vai dizer assim: quando entraram no barco, o vento cessou. Quando quem entrou no barco? Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu entendo que quando Jesus entra no barco, Ele está no controle. Um Deus que nos surpreende. E eu quero nesta manhã profetizar sobre a tua vida. Deus vai te surpreender. Eu quero profetizar na tua semana que Deus vai te surpreender. Eu quero te dizer nesta semana que Deus vai te honrar. Eu quero te dizer nesta semana, Deus vai te honrar. Que Deus está no controle da sua vida. Aleluia. Diz a palavra de Deus que ele entrou no barco. Quando ele entrou no barco, ele está dizendo que ele assumiu a direção. E aqui os discípulos começaram a adorá-lo. O vento acalmou, o mar se acalmou. Sabe o que eu entendo disso? Que quando Jesus entra, quando Jesus chega, é sempre na hora certa. Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus acalma o vento. Jesus acalma a sua tempestade. Sabe, querido, eu quero te dizer nesta manhã que Jesus, ele está acalmando e está dizendo para mim e para você: calma, eu já estou aqui, calma. Eu já estou no controle da sua vida. Eu já cheguei. Quantos entendem que Jesus está acalmando a tempestade nessa manhã? Jesus está acalmando a tempestade. Deus está jogando por terra todos os grilhões. Jesus está fechando a boca do leão. Jesus está fechando tudo aquilo que te impede nesta manhã. Jesus está dizendo para você: calma, eu ainda estou no controle, calma. Aleluia. Glória a Deus. Nesta manhã Jesus está dizendo: estou no controle. Descanse, porque eu vou te surpreender. Isso daqui não é, eu não estou falando aqui para mexer com o seu emocional, mas o Senhor Jesus fala, como falou comigo: Diego, eu vou te surpreender, vou te honrar. Eu quero profetizar na tua vida nesta manhã, que o Senhor Jesus vai te honrar. O Senhor Jesus nesta manhã fala: eu vou te surpreender. Aleluia, glória a Deus. Você crê comigo? Eu creio.
Aleluia! Pois eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai nos surpreender, queridos. Só um texto, só para você entender como Deus Ele trabalha. Olha a palavra de Deus quando diz, lá no livro de Jó, capítulo 42, ele diz assim, no verso 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó a outro tanto em dobro, tudo quanto antes possuía. Queridos, o Senhor Ele vai nos dar tudo em dobro. Verso 11 diz, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos quanto antes conheciam, e comeram com ele o pão da sua casa, a comunhão. E diz o verso 12, pulando rapidamente para o verso 12, no capítulo 42, verso 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, que teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Sabe o que, queridos? Que eu entendo? O Senhor Ele vai te dar tudo em dobro. O Senhor Ele vai te honrar. Isso é prova viva que o Senhor Ele honra com a sua palavra. Se Ele falou que Ele vai te surpreender, que Ele fale para você nesta manhã, acalme somente, que Ele está no controle. Amém? Ore comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta palavra. Agradecemos o Senhor, ó Deus, por mais esta palavra, ó Deus, na qual entendemos, ó Pai, que o Senhor está no controle. Sabe, Deus, queremos declarar nesta manhã a nossa total, exclusivamente dependência no Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, a saber que o Senhor ainda está no controle, Deus. Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Deus. Deus, nesta manhã, meu Pai, nós queremos agradecer pelas vitórias, queremos agradecer pelas lutas, agradecer pelas afrontas. Muito, Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos colocado de pé. Porque até aqui, ó Deus, estamos aqui. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque entendemos, compreendemos que o Senhor está no controle e nada foge do seu controle. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por cada vida que se encontra, por cada vida, cada família representada. Que o Senhor venha abençoar cada um, Pai. Nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E graças a Deus.